Sabe que eu já conversei com pessoas que dizem, dizem sensitivas, né? Sim. Só olha, sente Uhum. energia, sente se tem espírito obsessor, Sim. essas questões e tal. E isso desperta, né, para as pessoas que gostam desses assuntos, que querem se aprofundar, desperta essa questão. No seu caso, o senhor já teve, assim, alguma predisposição, assim, a ter contato com o mundo sobrenatural? Como que essa questão, do exorcismo chegou pra você? Como você falou, assim, tem que Ah, desmistificar, né? isso. Vamos começar por aí. Até eu ser nomeado exorcista, né, da arquidiocese ao qual eu sou o exorcista oficial, eu acredito que tem muito a ver com a escolha que Deus faz, que vem desde antes do nosso nascimento. O profeta Jeremias vai dizer que desde o ventre materno, Deus nos chamou, nos escolheu Uhum. e nos enviou para cumprir uma missão. Só que desde o ventre materno, Deus me chamou a ser padre. Hoje, eu posso dizer, ser um padre nomeado exorcista. Mas nem sempre eu tive essa clareza, até pela minha própria história. Eu venho de uma família que só a minha mãe era católica, né? A minha avó era mãe de santo. Como sempre costumo dizer, ela tinha terreiro de umbanda, quimbanda e outras bandas. Realidades que não condizem com o catolicismo, com o Mas cristianismo. só pra saber, na época era comum, porque o pessoal fala muito sobre o sincretismo religioso existente em determinadas, principalmente em determinadas religiões, Sim. regiões aqui do Brasil, né, onde religiões se misturam e meio que é normal a pessoa ir na na quarta-feira na Umbanda e no domingo na igreja. Isto. É mais ou menos isso? Pela experiência que eu tive, né, com a minha avó e a minha família, a minha avó era mãe de santo, tinha um terreiro de umbanda. Ah, ela tinha? Ela era mãe de Ah, santo. entendi. Então eu fui criado dentro de um terreiro de umbanda. E quimbanda, porque minha avó trabalhava para as questões de umbanda, né, dos orixás, e também quimbanda, que são umas outras realidades. E eu costumo dizer que se o IBGE batesse na porta da minha avó e perguntasse qual a sua religião, ela diria católica. É mesmo? Sempre disse que era católica. Por quê? Porque pelo menos naquilo que a minha avó fazia, e eu acredito que nas religiões que trabalham com umbanda e quimbanda, todo o ritual que eles realizam, existe um momento que, para concluir aquele ritual, era necessário ir dentro de uma igreja e cumprir parte do rito de conclusão que era feito dentro da igreja. Exemplo, no terreiro da minha avó, os filhos de santo dela tinham que cumprir o rito, o batismo de sangue. Pegava lá a galinha, ou o cabrito, ou o bode, derramava o sangue na cabeça, ficava lá 7 dias, eles falam, no chão. Para concluir esse rito, o que eles faziam, no 7º dia, tinha todo o ritual em casa, na casa da mãe de santo, e depois ia na igreja para concluir o rito, se prostrando diante do altar, e ali toda o cerimonial que eles próprios faziam dentro da igreja. Então, quando você fala que existia esse sincretismo, né, que na segunda acende a vela para um santo e no domingo para outro, não é só antigamente. Hoje também existe. Também existe. Entendi. No caso da minha família, eu vi isso. Uhum. Se perguntasse para minha avó, que era mãe de santo, e as pessoas às vezes questionam, Júnior, mãe de santo, mas eles não são santo. É a terminologia, né? Muitas vezes as pessoas ficam paradas na superficialidade. Quer discutir aquilo que é superficial. Mas não é mãe de santo. Mas é o termo que eles utilizam na religião deles. É a semântica. E Pronto. isso a gente tem que respeitar. Não vou ser eu que vou dizer, não, esse termo está errado e vou inventar um termo para que eles aceitem. Não, é o termo que eles usam. Então, é a mãe de santo
que tem os filhos de santo, que se batesse na porta, era católica. Entendi. Tem alguém ainda na sua família, na Umbanda? Nos dias atuais? Não, porque já todos morreram. Minha avó morreu, minha tia que também era, morreu. Uhum. Só minha mãe que não era. Sua mãe que não era. Minha mãe era católica. Se hoje eu sou padre, eu tenho certeza que é fruto da oração da Dona Yolanda. Entendi. Eu ia perguntar e como que... Bom, vamos começar já por esse lado. Como que pro... Não vou chamar de macumbeiro, tá, gente? Não é só pra facilitar o entendimento, né? É que tem várias divisões, né? Tem o pessoal da Umbanda, o pessoal da Quimbanda, tem o Sim. pessoal dos orixás. Do candomblé. Que é do candomblé. Isso. Exatamente. Mas se a gente for colocar assim, como que essa prática religiosa é vista pelo padre exorcista nesse caso? Sim. É porque, na verdade, não é só a questão da Umbanda, Quimbanda, do candomblé. É tudo aquilo que para nós cristãos contraria aquilo que Cristo ensinou e a fé cristã, as verdades que Jesus trouxe, para nós isso é tudo tido como seitas e não é bem visto com bons olhos. Não só isso, né? A gente está falando da Umbanda, Quimbanda, Candomblé por causa da minha origem que eu vivi na minha vida, na minha experiência. Mas, exemplo, o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Que exige que você participe de uma religião. E aí é por isso que a maioria dos espíritas participam da Igreja Católica. Porque embora as pessoas achem que a Igreja Católica é muito rígida, a Igreja Católica exige muito as coisas, é uma igreja que respeita a tua liberdade. Então, por isso que muitas pessoas que professam outra fé se dizem católicos, porque não existe uma cobrança assim mais intensa dos fiéis. Mas você entende que nessas outras práticas religiosas, até mesmo o espiritismo, é um contato sobrenatural feito através de espíritos bons, espíritos maus? É uma outra forma de se conectar com Deus? É uma outra forma de conectar com Deus, mas não com espíritos bons. E como se conecta? Eu falo por experiência própria. No terreiro da minha avó, se fosse numa sessão de... nem eles falam de Umbanda, quando eles invocam os espíritos das trevas, Exu, Pombagira, né, e tantas outras entidades, o que eles faziam naquele culto? Bebiam cachaça, champanhe, cigarrilha, charuto. É um ambiente em que cultuava algo que não era algo bom, um ambiente saudável. Não tem como eu, na experiência que eu vi, dizer que lá os espíritos eram espíritos bons. Era um espírito de trevas. Entendi. Era um espírito de trevas. E só pra saber, o senhor ficou, né, convivendo ali na casa da sua avó até quantos anos, assim? Eu comecei, Júnior, participando do terreiro da minha avó, porque a minha mãe, ela trabalhava durante o dia, e como nós éramos uma família, eu, a minha mãe, meu padrasto, e eu não recordo meus pais casados, minha mãe separou do meu pai, então, meu padrasto, mas só que a gente morava tudo no mesmo terreno. Tinha 3, 4 casas no mesmo terreno, a casa da minha avó, a casa da minha mãe, a casa da minha tia. E a minha mãe trabalhava e eu, durante o dia, ficava na escola e depois da escola ficava na casa da minha avó. Aqui que eu fui introduzido nessa religião. Então, desde pequeno, né? Desde que eu tenho consciência de ser gente. E continuei ali provavelmente até os 20 anos de idade. Até os 20? Até os 20. Entendi. E a sua mãe, ela foi lá e mudou essa chave na família, né? Ela foi sempre católica. Sim, mudou a chave assim, pela prática dela, não que ela obrigasse.
A ponto que ela ela sempre falava a verdade, mas ela dava liberdade para fazer, para eu poder, mesmo sendo um adolescente, um jovem que dependia dela, ela respeitava a liberdade. Uhum. Respeitava a liberdade. Não, sim, mas a sua mãe Mas ela era católica. já era católica e a sua irmã e a sua avó não. Isso Não, eu tô minha falando. ti- não, Sua minha tia, tia. desculpa. É. A irmã dela, exatamente. E isso, a irmã da minha mãe era de dentro também. Aham, Agora minha mãe não. sim. Então, como que foi a conversão da sua mãe? Ah, não sei, eu não sei te dizer. A É gente mesmo? a gente nunca conversou sobre a respeito dela não participar ativamente da religião da avó, mas eu penso, por aquilo que ela falava com relação à minha participação lá, que ela não se sentia bem. E os frutos não eram bons. Porque eu lembro, Júnior, que muitas vezes quando eu ia para casa da minha avó já jovem, participar dos cultos, quando eu voltava, porque eu sempre fui muito revoltado. E porque é próprio da minha história, né? E a minha mãe dizia, quando eu ia participar do culto e quando eu voltava, ela dizia: alguma coisa não está certo. Porque se você vai para um lugar viver realidades espirituais, ao invés de você voltar melhor, você volta pior do que você foi, então alguma coisa não está certo nesse lugar. Então, como foi a conversão da mãe, eu não sei. Mas pouco dos indícios que ela conversava a respeito dos efeitos da minha participação naquele ritual, naquela religião, ela deixava claro que ela via que não era algo bom. Perfeito. Bom, agora entrando nesse assunto do sobrenatural, né? Você teve, como você falou assim, claramente a ideia de ser um chamado, né? Esse trabalho, esse serviço que você tem hoje, inclusive como exorcista, um chamado. E eu vi que a questão do exorcismo, ele tem. Eu fui pesquisar a respeito do assunto, por curiosidade mesmo, há uns anos atrás. Eu esbarrei no padre Gabriele Armour e no padre José Fortea, né? Escreveram aí livros que eu tive a oportunidade de ler. E no diário de um exorcista e tal, ele narra claramente que ele vê, por exemplo, possessões, ele vê demônios, ele vê presenças, né, no ambiente onde ele estava e tal, e ele já sabia ali que ali tinha um espírito. Ele narra batalhas, né, espirituais. Então, assim, é muito jejum, é muito sacrifício. Você tem que estar sempre... Tem que se preparar. Tem que se preparar, exatamente. Conta pra gente um pouco sobre como o senhor vivencia essa questão. Na realidade, exorcismo propriamente dito, eu nunca participei. Por quê? Porque eu sou nomeado exorcista faz 2 anos. Apenas. Exorcista oficial. Mas realidades espirituais, muitas eu vivenciei. Até mesmo antes de ser exorcista, até mesmo antes de ser padre. Eu recordo a primeira experiência que eu tive espiritual, com realidades de espíritos, foi quando eu era adolescente, com a minha avó, porque a minha avó, ela me preparava para ser substituto dela na religião dela. Ela me preparava para ser pai de santo, ser o sucessor dela no terreiro. Então ela me ensinou e me levou em todos os lugares onde nas religiões afro-brasileiras se presta um culto. Então ela me levou na mata para oferecer sacrifício para as entidades da mata, né? Os caboclo, preto velho, o espírito do índio, Jurema. Ela me levou na praia para fazer também oferendas para as entidades da praia. Exemplo dessa, Iemanjá, uma entidade da praia. Então, muitos católicos cultuam Iemanjá como se fosse Nossa Senhora, só que nós sabemos que é uma outra entidade. E nessa realidade de visitar também a praia, a encruzilhada,
né? Cruzeiro aberto, cruzeiro fechado. Eu sempre costumo dizer, Júnior, pergunto uma pessoa, qual é a diferença do cruzeiro aberto e cruzeiro fechado? Aí todo mundo fica perguntando, fica pensando, qual é? As coisas são simples. É que um é aberto e o outro é fechado. O próprio nome já diz. Minha avó me levou em cemitério também para fazer sacrifícios, oferendas em cemitérios. Por isso que eu falo Sacrifício que em não cemitério? não são realidades boas em cemitério. E se você vai fazer um culto para as entidades Aí você... tipo Exu, Pombagira, você não vai fazer isso na mata. Porque cada entidade tem o seu próprio lugar e o seu habitat natural. Para entidades tipo Exu e Pombagira, você vai oferecer sacrifícios em cemitérios e encruzilhadas. Foi numa dessas vezes, eu ainda adolescente, fui com a minha avó para fazer uma oferenda no mar, na praia. A gente estava só eu e ela, na praia deserta, era meia-noite provavelmente. Ela ofereceu os sacrifícios, né, fez as oferendas dela, e eu lembro que naquela noite, como se fosse hoje, eu vejo 2 cavaleiros vindo ao nosso encontro. 2 homens montados num cavalo. Um cavalo branco e um cavalo preto. Eles vêm e param atrás da gente no mar. Imagina, eu, um adolescente. Vi aquilo lá e vi assim, vi mesmo. Mas gelei, né? Gelei e fiquei paralisado com aquela experiência. Só que depois daquilo, a avó terminou de fazer o ritual, os 2 homens de cavalo foram embora e eu não comentei nada com ela naquele momento. E quando a gente estava retornando para casa, eu perguntei para ela, vó, a senhora viu aqueles 2 homens de cavalo? O que era aquilo? E ela dizia, foram as entidades que vieram receber a oferenda que você faz. Porque toda a oferenda, todo o sacrifício, toda oferta, Júnior, dada a uma entidade, mesmo que a gente não veja, a entidade vem para receber aquilo que você oferece, né? Seja se vai ser bebida, cigarro ou cigarrilha, seja que se vai ser fruta, seja que se vai ser flores, a entidade recebe. Então, aqui eu já havia uma abertura espiritual que eu tinha para essas realidades. Eu sei que não é normal você ver. Eu hoje, enquanto exorcista, porque hoje tudo que as pessoas experimentam, seja de realidades negativas, elas direcionam para o espiritual. Tudo. Se é negativo, elas jogam direto para o espiritual. Se é positivo, elas não ligam isso à graça de Deus que abençoou aquela realidade. Existe essa dicotomia. Quando alguma coisa é negativa, eu jogo para o espiritual, para o lado negativo. Quando é coisa positiva, eu não jogo para o espiritual dizendo que foi Deus. Foi meus méritos. Então, diante disso, o que eu falo? Não é normal você ver coisas. Tanto que hoje, como exorcista, faz parte da nossa formação, a gente vê. Se alguém diz, eu tô vendo coisa, eu tô vendo vulto, eu tô escutando voz. Qual a primeira coisa que nós, enquanto exorcista, orientamos? Procura um médico. Porque não é normal uma pessoa ver vulto. Não é normal uma pessoa escutar voz. Aquele caso que aconteceu comigo, adolescente, foi uma exceção. Que eu tive aquela experiência. Nunca mais tive outra. Foi única. Mas eu posso dizer que eu tive esse sinal também de abertura para o espiritual. Mas aí, no caso, você fala pra pessoa procurar um médico que pode ser esquizofrenia, pode ser algum surto? 90%. Porque é assim, para a realidade do exorcismo, a igreja segue alguns passos. Por isso, existem pessoas próprias que vão tratar sobre este tema e vão acompanhar as pessoas que necessitam desta ajuda.